pessoal, aqui é a Sami Farias do canal Sami na América, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês já viram aqui no canal, a história da Júlia. A Júlia eu conheci no YouTube e a história dela é um pouco diferente aí do que vocês já viram aqui. Ela já não está mais nos Estados Unidos, então ela vai contar a trajetória dela, como é que foi essa passagem pelos Estados Unidos. Espero que vocês gostem. Deixem seus comentários, sejam respeitosos nos comentários. Se puder, me siga aqui se você não é inscrito. Ative o sininho e curta o vídeo. Um beijo, agora fique com o vídeo. Ju, um prazer ter você Oiê, aqui. Obrigada por aceitar meu convite, fazer essa collab. Então, prazer é meu. pode se apresentar, fala um pouquinho de você, dá um panorama aí para a galera e aí a gente já começa esse bate-papo. Tá bom. Eu sou a Júlia Zago, sou esposa, sou mãe de uma menina de 3 anos. Atualmente eu estou morando na Irlanda, já fazem 8 meses, mas eu vivi por quase 8 anos nos Estados Unidos. Passei pela Flórida e pelo estado de Washington. E hoje a gente está por aqui. Eu tenho 24 anos, então sou bem novinha também, mas com a bagagem já grande. Eu assistia seus vídeos, né? E quando eu assisti seu vídeo, eu nem tinha olhado o número de inscritos, nada disso. Eu já achei, falei assim, ah, essa menina já é famosa, Estados Unidos. Quem dera. Quando eu fui olhar, eu falei, não é possível, não, que ela só tenha isso de inscritos. Não, eu acho que eu já vi. Sabe por quê? Porque eu acho que seus vídeos vinham para mim, sempre como recomendado no YouTube. Legal. E aí, eu já tinha visto seu rosto várias vezes, né? Daí, quando eu comecei a assistir tudo, eu falei assim, gostei dela, parece minha sobrinha. Oh. Eu comecei bem perdida no YouTube, eu não sabia direito que assunto postar, e aí aos poucos foi se encaminhando, fui acostumando também, né, com a câmera, Uhum. e aos poucos foi fluindo. Ô, Ju, e você começou fazendo nos Estados Unidos, né, os vídeos? Bem no finalzinho, Foi. né? Mas foi exatamente com esse objetivo de já começar a captar pessoas Ah, para o YouTube, uhum. e depois mostrar esse processo de mudança, de sair dos Estados Unidos, né? Que é algo tão polêmico, que todo mundo quer Exatamente. ir para os Estados Unidos e a Aham, gente estava indo contra a maré e não via aham. a hora de sair de lá. Então eu tentei já captar essas pessoas, esses inscritos, para não começar do zero já aqui, né? Já ter Sim. literalmente essa experiência com a câmera, com edição, com tudo. E ainda bem, porque senão não teria, provavelmente não teria te conhecido, né? É verdade. Não sei, né, se um dia ia ter vontade de ir para a Irlanda, pesquisar alguma coisa e aqui no seu vídeo, senão não iria É, conhecer. Então, conta como você imigrou lá atrás, né, mais de 8 anos atrás, para os Estados Unidos, como foi, conta um pouco essa trajetória. Era 2016, eu estava finalizando o último ano, né, da escola, estava naquele processo insano de fazer vestibular, de fazer cursinho, estava bem focada nisso daí, só que ao mesmo tempo o Brasil também estava terrível, uma baita de uma crise, e o meu irmão, no começo do ano, decidiu que ele ia para os Estados Unidos. Saiu, ele era solteiro na época, então ele foi para lá, Uhum. ele foi para Orlando, a gente tinha uns primos distantes lá e ele foi lá para casa deles. E com isso a minha irmã também se sentiu tipo, opa, talvez essa seja uma oportunidade. Ela era casada e estava grávida na época. Vocês são E eles eram eles eram lojistas, então estava bem difícil para eles. Então eles tiveram a oportunidade de vender a loja que eles tinham. O meu sobrinho nasceu e aí minha irmã também decidiu que eles iriam. E aí meus pais ficaram meio tipo assim, a gente tem uma filha adolescente que também já está terminando a escola, os outros dois filhos e o netinho estão indo lá para os Estados Unidos. Meu pai também estava para se aposentar naquele mesmo ano. E eles falaram: ah, o Brasil está indo de mal a pior, vamos tentar algo novo. E foi literalmente nesse pensamento assim de zero planejamento. A Aham. gente vai com a cara e com a coragem. Se for para a gente ficar os 6 meses, a gente fica os 6 meses. Se for para a gente ficar um ano, a gente fica um ano.
É muito louco, assim, se eu paro para pensar, porque na época eu, como adolescente, não tive muita voz também, né, no processo. É, Eu fui porque meus pais decidiram que a gente iria aham. e paciência, né? É o que acontece, né? A criança e o adolescente vai ter que seguir os pais, querendo ou não, Sim, se mudar ou não, imigrar ou não, tem que seguir, né? Depois, quando é. ficar na fase adulta, escolhe, mas até então. Até porque, né, tipo, eu nunca tive uma vida ruim, mas uma oportunidade de viver nos Estados Unidos era algo muito louco. Então, Aham, apesar de ir contra aquilo que eu estava já caminhando para, né, de faculdade, na época eu queria fazer medicina, então eu estava muito focada nisso. aham, E aí, do nada, meus pais vêm com isso, e eu lembro certinho de que todo jantar era, tipo, um convencimento da família de, tipo, não, vai ser legal, vai dar tudo certo. aham. Então, eu lembro de ser um processo bem difícil, porque eu cresci na mesma cidade desde pequena, tinha as mesmas amizades, então foi um recomeço do zero mesmo lá. E a E gente no Brasil chegou você bem na era de época onde? do. Sou do interior de São Paulo, de Indaiatuba. Não nasci lá, mas eu fui para lá com 4 aninhos, então Tá. cresci lá. Uhum. Isso. Legal. E, aí a gente chegou nos Estados Unidos, era no final de 2016. Uh, Calma aí, Ju. foi. Calma. Uhum. A Desligou luz. minha. Pode voltar. Imagina. Então, era final de 2016, a gente chegou lá, esses nossos primos nos recepcionaram por acho que 1 ou 2 semanas, e aí a gente já começou a loucura de achar uma casa, a gente no começo dividiu casa, a família toda junta de novo na mesma casa, e Ah, foi muito louco, porque cada um já tinha se acostumado a viver, né, sozinhos, já tinha rotinas diferentes, então foi bem desafiador. aham. Mas eu fui uma adolescente ali perdida, vivendo uma aventura nova em outro país. Aí você chegou, você foi estudar, você foi para a escola? Ainda não, já tinha terminado Eu, o high school. eu tinha essa opção, mas eu teria que voltar um ano da escola. E aí eu falei, eu não quero, não quero, eu não me Uhum. vejo tendo que fazer isso de novo. Eu não tinha muito inglês, então eu tinha essa barreira também de não falar a língua. Uhum. Mas ao mesmo tempo, meus pais também não tinham condições de pagar um college lá, porque era muito caro. Aham. E eu tentei fazer aula de inglês, mas também era bem caro a aula de inglês por lá. Aham. Então, meio que eu tive aí um período de 6 meses não fazendo nada em casa. Eu me esforçava para aprender o inglês sozinha, para conseguir, Aham. né, mexer os meus próprios sozinhos ali. E aí eu consegui uma oportunidade de começar a ser babá. E aí eu era babá todo sábado para algumas crianças. E aí, a partir disso, eu tive uma oportunidade de ser vendedora num quiosque de óculos de sol. E ali foi que eu comecei a desenvolver minha independência, assim mesmo, a crescer de fato ali. Legal. E você, hoje você é casada, né? Você conheceu o seu marido nos Lá. Estados Unidos. Que legal. É, falando um pouquinho de visto, assim, né? Como eu falei, Aham. minha família não teve planejamento, ao contrário do que eu vejo vocês tendo, né? Foi mesmo, meu irmão foi desse jeito, né? Ele chegou lá, foi com visto de turista e assim ficou. Minha irmã também foi do mesmo jeito e os meus pais eles tentaram aplicar para o visto de estudante já estando lá. Tá. Só que eu não lembro direito do que aconteceu, mas eu sei que eles levaram um golpe. Foi basicamente isso. A advogada que estava lidando com o nosso processo, porque como eu era menor de 21, eu poderia estar debaixo ainda do visto da minha mãe, né? Aham. Tanto eu quanto meu pai. Então, a gente tentou aplicar para isso, só que aí essa mulher, ela estava lidando com um monte de gente, veio um caso de muito dinheiro e ela pegou esse dinheiro e foi para o Brasil. E quem estava ali esperando o processo através dela se ferrou. Então a gente acabou ficando legal, mesmo sem querer. Uhum. E aí, E isso todo aquele muda muito, né? dinheiro, né? Todo aquele dinheiro que tinha reservado para se regularizar foi embora. Foi. Já não seria o cenário ideal, né? Porque quando você aplica para o visto de estudante lá, você também não pode ficar saindo e voltando do país, mas pelo menos manteria a gente regularizado, principalmente lá na Flórida, né? Que é um estado bem mais rígido em relação ao imigrante. Uhum.
Mas sei que a gente acabou ficando ilegal, e essa foi a situação, e a gente teve que aprender a lidar com isso. Uhum. Foi um processo bem difícil, assim, de perdão também em relação a essa advogada, porque foi muito frustrante de se ver nessa situação. Mas também, pela Flórida ter tanto imigrante legal, você vai indo com o fluxo e vai se virando. Então, como eu falei, eu acabei conseguindo esse trabalho como vendedora e ia me virando. Foi ali que eu aprendi meu inglês, desenvolvi meu inglês. Uhum. E o Felipe, meu esposo, eu conheci ele na igreja, porque quando a gente não conhece ninguém no lugar, a gente vai para a igreja e ali na Uhum. igreja conhece as pessoas. Mas na Então comunidade, né? Conhece e acaba foi. fazendo as novas amizades mesmo, né? A gente tinha uma família de conhecidos nossos de Indaiatuba que estavam morando lá, e Ah, aí a minha amiga estava frequentando essa igreja e eu comecei a ir para esse grupo de jovens lá. E uhum. aí eu conheci o Felipe lá, mas de começo a gente foi só amigos mesmo. Eu ainda tinha um pouquinho dessa cabeça de, tipo, eu quero ficar quieta no meu canto. Acho que eu sou muito nova ainda para me ver num relacionamento. Tudo é tão novo ainda, né? Que eu quero só respirar e criar minha independência. Só que aí eu comecei a namorar ele quando eu tava com 18. Uhum. E foi muito bom, porque ele também na mesma situação de legal lá, a gente começou a Uhum. crescer juntos, assim, a gente começou a sonhar juntos, começou a ter umas perspectivas, assim, de vida Uhum. juntos, né? Ô, Ju, e eu imagino, né, que ficando lá sem status, você deve ter sofrido algumas coisas, né, algumas penalizações, por exemplo, de não conseguir tal coisa, ou até discriminação. Aconteceu? Ah, eu acho que é muito mais emocional, Tá. porque você consegue se regrar de ter uma vida onde você não chame atenção, assim, de autoridade, então você não tenta sair, você não fica viajando muito, Uhum. você tem o seu seguro no seu carro, você entra dentro de uma rotina ali, ok, e quando a gente ainda estava no período legal, né, nos 6 meses, eu tirei minha carteira de motorista. Então, Uhum. eu tinha minha carteira de motorista válida ali na Flórida, mas emocionalmente era muito difícil de saber que a qualquer momento um policial poderia me deportar, a qualquer momento eu poderia perder tudo que eu estava construindo. Entendi. Eu Fica tive uma situação sempre nessa específica onde eu apreensiva. lembro certinho, sabe? Faltava um dia para minha driver vencer. Eu tinha acabado de comprar meu carro, eu estava muito feliz que eu tinha conquistado, né, meu próprio carro. Só que lá nos Estados Unidos, quando na Flórida especificamente, você compra o carro e você também compra a sua própria placa do carro. Sim. Então, se você nunca teve um carro antes, você tem que pagar para essa placa e esperar essa placa chegar. Então, o meu carro estava somente com a placa de papel, que é uma placa provisória. E eu entrando no condomínio da minha casa, no meu apartamento, o policial me parou. Ele era um undercover, aquele carro que não tem o nome de polícia nem nada, do nada, uma Ah, sirene atrás de mim. E faltava literalmente um dia para minha driver estar vencida. E eu tive um ataque de pânico. Tipo, ele não me deu multa nenhuma, mas ele foi extremamente rude comigo. Tipo, você imprimiu essa placa na sua impressora de casa? O que aconteceu, sabe? Me conta essa história. Falei, não, eu acabei de comprar o carro, eu tô esperando a placa chegar e tal. Mas foi tão traumatizante que eu lembro que eu entrei no condomínio, eu estacionei meu carro e eu não conseguia sair do carro. Eu liguei para o Felipe e aí ele ligou para minha mãe desceu e me tirou do carro porque eu estava em estado assim de pânico. coitada. Uhum. Então a Flórida para a gente foi muito traumatizante porque emocionalmente é muito pesado. Assim. Uhum. É uma constante preocupação assim com tudo, sabe? Uhum. Aí, depois que você. Aí você ficou quanto tempo na Flórida? Vocês ficaram? Foi uns 3 anos. E aí depois você se muda com o Felipe. Daí a gente casou. O Felipe ele teve uma oportunidade de trabalhar por alguns meses no estado de Washington, a outra ponta dos Estados Nossa. Unidos. Uhum. E por lá ele trabalhou, acho que Do durante calor três pro frio, meses. né? Foi. É. E ali ele trabalhou durante os 3 meses numa reforma de um hotel. E ele voltou apaixonado. Ele falou: Hum. aquilo ali é o paraíso aqui dentro dos Estados Unidos. Ali a gente pode viver em paz.
é completamente diferente aqui da Flórida. Eu falei, então bora. Que a gente sempre pensava, ele tem o cidadania portuguesa, então a gente sempre pensava em vir para a Europa, vir para a Europa, vir para a Europa. Mas você precisa ter dinheiro para recomeçar. E a gente, na época, o salário era muito baixo para o imigrante ali. O Felipe ganhava $100 por dia na construção e eu ganhava 8,50 por hora trabalhando no quiosque. Era muito pouco. Então a gente mal conseguia pagar as contas, sem dirá salvar realmente o dinheiro para se mudar para a Europa. Tá. E, e aí nisso a gente falou, então vamos colocar tudo que a gente tem no carro e vamos para Washington. E assim a gente fez. Você imagina meus pais, né? Nossa, Eu tinha 19 anos, decidi casar, a gente foi para a corte, casou, contra tudo e todos, assim. A gente falou, não, a gente tem certeza do que a gente quer, a gente vai fazer acontecer. E a gente tinha um total de $1.200 na conta, meu Deus. E colocamos tudo no meu carro e fomos. Foram 3 dias de viagem da Flórida até o Washington e foi muito louco porque a gente não tinha dinheiro para hotel, a gente tinha dinheiro para parar em um hotel no meio da viagem, tomar um banho, dormir decentemente, o resto a gente parava em posto lá de onde o caminhoneiro dorme, a gente estacionava o carro e dormia ali. E assim a gente foi se virando e chegamos lá em Washington. A gente chegou já tendo contato. Meu esposo, ele é muito ligeiro, assim, para achar grupo de WhatsApp, brasileiro, enfim. E aí a gente já chegou tendo um quarto lá numa casa de um casal brasileiro e fizemos acontecer. Que legal, que aventura, né? E aí Foi. lá em Washington você ficou quantos anos no total? A gente chegou lá em 2019 e aí eu fui 19. sair em 2023. Aham. Foi. Mas também chegamos lá, assim, era muito melhor nessa questão de imigração. O estado de Washington em si, ele é muito mais receptivo para o imigrante ilegal, indocumentado. Então era bem mais tranquilo. A gente tinha bastante ajuda assim do governo, então eu conseguia, por exemplo, uma bolsa lá para pagar a creche da Claire, na época que eu já precisava de creche. Aham. Eu consegui A Claire toda a minha nasceu que ano? gravidez 2020. 2020. Isso. Na pandemia, É, foi. Passei a pandemia inteira grávida, foi horrível. imagino. Mas não posso reclamar porque foi um estado que realmente nos acolheu, assim, surreal, sabe? Eu não tive nenhum centavo de gasto com a minha gravidez, com o meu parto, com nada. E olha que foi uma gravidez física, eu tive que passar por diversas cirurgias, internações, então foi muito importante da gente estar ali naquele período. Sim. E foi ali também que a gente viu a oportunidade de fazer crescer financeiramente. Assim, a gente colocou como objetivo de que Washington seria um degrau para a gente sair dessa situação de estar ilegal. Que apesar de estar de maneira mais calma lá, né, eu ter um pouco mais de paz, ainda não era o suficiente para a gente se acomodar ali, porque não era essa vida que a gente queria para a gente. E é algo que eu acho muito louco, porque eu com certeza, quando vocês se mudarem para os Estados Unidos, vocês vão ver, tem gente que está lá ilegal há 20, 30 anos. Eu fico, Imagino. como você consegue estar nessa realidade há tanto tempo? E o pessoal falava, fica quieta aí, que você já teve filho aqui, quando fizer 21 anos, você consegue documento através dela e tudo mais. E a gente falava, não, a gente ainda é cedo demais para a gente se entregar desse jeito para uma rotina que era muito puxada também, porque por ser ilegal, você fica limitado no que você pode trabalhar. Tudo que você pode trabalhar é dinheiro na mão. Então, ou é construção para os homens, ou é limpeza para as mulheres, e é isso. Você não tem mais opção. Então, foi uma quebra também de preconceito da minha parte, porque eu comecei a trabalhar com limpeza lá em Washington, que era a única coisa que eu tinha para trabalhar. E fui trabalhando na limpeza e a gente conseguiu abrir nossa empresa de limpeza. Então, a gente tinha nosso schedule ali de casa e, graças a Deus, foi através dele que a gente fez dinheiro suficiente para conseguir vir para cá. Desculpa se eu estiver falando demais. Não, imagina, não, eu adoro quando já vai contando que já, né? Quando você olha para trás, assim, qual foi o seu maior momento de dificuldade nos Estados Unidos? Eu diria que foi esse começo lá na Flórida, de processar de que a gente tinha ficado legal,
Como eu falei, eu era uma adolescente ainda, Uhum. assim, muito perdida. Passei por um momento muito difícil, assim. Eu não posso falar que eu tive depressão, porque eu não acho que chegou a esse ponto, mas eu passei por um período muito triste, Uhum. assim, de estar perdida, de estar deslocada, de não ter amigos, de não ter perspectiva, assim, de um futuro mesmo, sabe? Então, a gente, como família, assim, passou por um período difícil, mas se eu olho para mim especificamente, foi com certeza esse começo. Eu Já fico. fica aí de dica para quem tem os filhos, né? Que vai chegar com os filhos não é fácil. Chegar adolescente ali e ter que aprender uma nova língua, de ter que fazer amizades, de ter que tudo, assim, né? Você mudar seu universo todo que você está acostumado é muito difícil. Ver os seus pais também passando por isso, se preocupando com o Aham. dinheiro, se preocupando com os gastos. Eu lembro muito também dos meus pais falando, tipo, meu Deus, é muito dinheiro que vai no começo, o aluguel é caro, depósito é caro, energia, comprar carro. Uhum. Então, eu lembro que foi um período que eu fiquei bem sobrecarregada, assim, emocionalmente. Eu fico pensando que você tinha sonhos, né? De fazer Uhum. faculdade, de fazer medicina e tudo mais, e deixou naquele momento, pelo menos, no papel. E também tinha seus amigos daqui do Brasil fazendo coisas, né? De repente trabalhando, Sim. estudando, você tinha que lidar com tudo isso, né? E em nenhum momento você Para ser honesta, ah, foi algo que eu consegui trabalhar só agora, eu vou dizer, um ano atrás, quando eu fiz terapia, que eu consegui processar tudo isso. Porque realmente foram sonhos, assim, que eu achava que eu já tinha superado, mas era algo que ainda me machucava muito de ter deixado lá atrás, sabe? sim, De ter sim. pulado essa parte, assim, Sim. de que eu estava trabalhando para, sabe? Uhum. Que bom que você procurou ajuda e fez terapia, né? Foi. Ai, tive Terapia que. é vida, gente. Terapia só tem preconceito quem não faz terapia, que não sabe o Não, que me é, né? ajudou demais. Muito bom. E nesses momentos, assim, vocês nunca pensaram, seus pais nunca pensaram em voltar para o Brasil? Então, meus pais, eles tinham uma condição de vida legal, né, no Brasil. Meu pai conseguiu sair de lá aposentado, então ele tinha a aposentadoria dele e eles tinham duas casas lá que rendiam um aluguel. Só Ah, que como tinham, todos os filhos estavam ali e o neto também estava ali. aham, E meus pais, por serem já um pouco mais de idade, né, meus pais já tinham mais de 60 anos. Minha mãe já não tinha mais pai e mãe, meu pai também já não tinha mais pai e mãe. Então, acabava que a família deles mesmo aham. estava Olha, ali. ficar perto dos Então, filhos, né? Tá certo. exato. Entendi. Esse foi sempre o objetivo deles e foi muito nobre. Se você Hum, para ver assim, verdade. eles com 60 anos, eu lembro certinho que a gente foi no final de 2016, meu pai fazia aniversário dia 1º de janeiro e a gente comemorou os 60 anos de idade dele ali nos Estados Aham. Unidos. E, pô, com 60 anos de idade você mudar totalmente a sua vida é coisa de doido. Todo mundo falava que eles Sim, estavam sim. doidos de fazer isso. Então Aham. foi muito nobre da parte deles de quererem manter a família unida, sabe? Uhum. E outra dificuldade também que eu passei foi o sistema de saúde americano. E isso acho que também já serve para todos eles que planejam ir para os Estados Unidos, de não esperar muito do sistema de saúde deles. A realidade é bem diferente do que a gente pensa, né? A gente acha que por Uhum. eles terem tudo de muita tecnologia lá, vai ser excelente, mas eu só passei perrengue com a saúde nos Estados Unidos, tanto na Flórida já comecei, eu tive uma época que eu estava com. Eles não me diagnosticaram com anemia, mas eu acho que eu tive anemia ali e eu ia para os pronto-socorros e os médicos não te passam diagnóstico nenhum, não te dão certeza de nada. E quando a gente estava vivendo em Washington, logo que a gente chegou, eu tive um aborto espontâneo, só que foi natural, assim, eu já comecei a sangrar, fui pro hospital e não precisei fazer procedimento nenhum. Mas depois da Claire, eu tive outro aborto e esse eu só fui descobrir já na clínica, né? Quando a médica foi Caramba. fazer o ultrassom, eu Uhum. descobri que o coração tinha parado e tudo mais. E eu tive que passar por esse processo de tirar o bebê. Eu estava com 8 semanas, eu acho, na época. E foi muito difícil, porque os médicos, assim, não, eles parece que não são treinados para lidar com o humano. Acho que eles têm zero humanidade ao tratar por você.
E mesmo antes de passar por esse aborto, na gravidez mesmo da Claire, eu tenho uma condição que, aqui na Irlanda, que eu fui descobrir, que quando eu engravido, o meu hormônio afeta a largura do canal da urina, por onde a urina sai do rim Caramba. até a Uhum. bexiga. E por causa disso, eu desenvolvo uma infecção no meu rim de maneira muito fácil. E durante a gravidez da Claire inteirinha, eu tive infecção no meu rim. Hum. E, meu Deus, é muito, muito dolorido. Com um bebê chutando o seu rim, fica pior E ainda. mais ainda a infecção. Exato. E aí eu Mas, tive que ficar internada por 4 vezes. Então, assim, eu passei por todos os médicos e enfermeiras que você imaginar. E sim. lá em Washington, eu estava perto de Seattle, né? E aquela região toda é uma região muito rica. São Uhum. pessoas muito ricas que moram ali. É o pedaço da Microsoft, Bill Gates mora Uhum. lá. Então, o hospital que eu estava sendo tratado, o Hospital Overlake, era um hospital, assim, top de linha, né? Era o melhor hospital. E mesmo assim foi, Assim, nossa, uma experiência terrível. Eu contei lá no canal, tem vídeo sim. falando realmente assim do relato, mas a saúde dos Estados Unidos Você não péssima, teve uma boa péssima. experiência. E isso me deixava muito frustrada de não poder sair dos Estados Unidos para resolver isso no Brasil, de você Sim. fazer o dinheiro, de você ter condições, mas não poder ir para lá. Não, poder ter podia, eu não podia Também poder voltar. voltar, né? E você tinha seguro-saúde na época? Através do governo eu tinha. Tá. Você meio que faz. Também vai dando seus pulos, né? Você coloca lá que você não tem renda suficiente para pagar um seguro-saúde, o que acaba sendo verdade, porque é caríssimo para você ter um Uhum. seguro-saúde. E aí o governo me deu, ainda mais porque era nesse período de pandemia, eles estavam ajudando todas as pessoas que pegavam o Covid. Então teve muita renda para, muito funding, né, para eles ajudarem nessa questão de saúde. Então eu tive seguro-saúde toda a gravidez e durante esse processo do aborto, eles meio que não, que normalmente o seguro-saúde da gravidez, ele acaba 90 dias depois da gravidez. E o meu, eles não pagaram, eu só segui tendo ele até o dia que eu saí. Entendi. Então, eu fui em muitos médicos, passei por muitas experiências e Uhum. não era bom. Para não falar só mal, quando meu pai, infelizmente, eu tive que passar por um. Meu pai teve que passar por um processo de câncer, né, nos Estados Unidos. O Sim. tratamento que ele recebeu em relação ao câncer foi de muita excelência. Isso eu não posso falar mal. A médica Uhum. era muito querida, ele teve acesso a todos os tratamentos top de linha, medicamentos. Assim, foi algo muito mais humanitário do que essa questão aí de obstetrícia, de tudo isso. Entendi. Sim. E para a gente finalizar, conta como foi essa mudança para a Irlanda, como foi essa decisão e como está sendo aí, né, esses primeiros meses na Irlanda. Vou ser breve. A gente já tinha essa ideia de vir para a Europa. Aham. Decidimos para a Irlanda porque era um país que falava inglês. Eu tentei aprender francês para ir para a Bélgica, mas eu me recusei, Aham. não deu certo. E aí acabamos vindo aqui para a Irlanda porque eu sabia que aqui a gente conseguiria viver sem depender de visto, sem depender de nada do tipo. Não conhecíamos ninguém assim, a gente. O que aconteceu foi que meu cunhado acabou vindo para cá primeiro, a gente incentivou ele aí nessa loucura também de sair dos Estados Unidos, ele veio primeiro para cá. O Felipe também tinha um amigo de trabalho na época do Brasil ainda aqui. E ele falou: quer saber? A gente vai vender a empresa, a gente vai pegar esse dinheiro e a gente vai. Aham. Então a gente chegou aqui bem, a gente tinha uma condição financeira legal, o que nos daria essa paz, né, de recomeçar em outro lugar. E zero arrependimentos. Nossa, que sensação gostosa de liberdade, de Aquela poder. sensação psicológica, né? Até que você falou lá Foi. atrás de. É uma paz, é uma paz. Eu lembro certinho, assim, que eu ficava imaginando como seria entrar no avião para sair, né, dos Estados Unidos e não voltar mais. Aham. Mas foi muito bom, a gente se sente muito bem aqui. A gente, graças a Deus, são 8 meses que a gente vê tanto progresso. Os dois trabalhando em trabalhos formais, com férias pagas, com Ah, que assim, tudo. legal. Assim, são 23 dias que a gente tem de férias pagas. Ah, Eu estou estudando, estou me profissionalizando. A aham, gente acabou de marcar nossa viagem de férias em família para Paris. É algo que a aham. gente nunca imaginou que poderia fazer.
Que legal. Então, está sendo um sonho, está sendo muito legal. E aqui é um país também incrível, a gente está gostando muito. São pessoas muito receptivas, ao contrário do que a gente via nos Estados Unidos, que eu acho que nos Estados Unidos é muito cada um mind your own business. Eu me preocupo com a minha vida, você se preocupa com a sua. Aqui todo mundo é muito comunidade, assim, de se ajudar. Então, está sendo uma experiência incrível. Que legal, que bom, fico feliz. Sim. É, maravilha. Mas se serve de consolo também, meu esposo, ele é apaixonado pelos Estados Unidos. Tipo assim, se Aham. a gente estivesse numa realidade diferente de estar legalizado, a gente ainda estaria lá. Principalmente no estado de Washington, que a gente foi muito feliz. Aquele estado é lindo, você tem que conhecer, Samia. Eu É quero conhecer perfeito. todos. Então, eu entendo que Sim. com a sua experiência, o que não foi tão bom para você foi mesmo essa questão da saúde, né? Uhum. Foi uma boa experiência. E a questão de você não estar documentada, de ficar aquela coisa, aquela apreensão, né, o tempo inteiro e não viver em Sim. paz. Mas de resto, De resto é tudo ótimo. Sim. É caro, tá? Viver nos Estados Unidos hoje em dia tá bem caro. Se eu comparo com não, o mas nosso custo no de vida Brasil aqui. também tá, viu? Então, É, pois é, acho igual que o mundo todo, né? a minha irmã está em Sim, mas Portugal também, aí a minha irmã está em Portugal e também, na verdade, né, tudo acho que isso todo inflacionou, mundo, né? né? Sim. Então, pelo Mas é, a menos gente foi vive muito uma feliz nos Estados Unidos. segurança, né? Eu penso, pelo Sim, menos com segurança. sim. É, a gente pensa um dia, aí, se Deus quiser, voltar. Quem sabe até viver de novo aí nos Estados Unidos. A gente tem uma americaninha, né? A gente tem a Aham, Claire. né? Então ainda é uma possibilidade, mas por enquanto a gente está muito feliz por aqui. Que legal. Gente, sigam a Ju. Vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo. Sigam, ela está contando toda a experiência dela lá na Irlanda, como tirar a habilitação, é, Toda essa perspectiva de Estados Unidos e Irlanda, né, que é tão legal da gente ver da diferença, que às vezes o pessoal quer sair do Brasil e fica meio perdido para onde, para e onde eu eu tô vou. trazendo essa perspectiva dos dois lugares, das diferenças. Sim, muito legal. Então, vão lá, acompanhem a Ju. Só muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui no seu canal, falar com os seus inscritos e nos apoiar aqui, né, de alguma maneira, nesse YouTube da vida. Isso aí, uma vai apoiando a outra, né? Sim, Muito bem. Então, obrigada, Ju, e eu que agradeço. até a próxima. Beijo, gente. Tchau.